Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nossa gratidão pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos em Tua presença neste dia que o Senhor separaste para a adoração. Agradecemos ao Senhor pelas crianças que estão em nosso meio. Amém, Senhor. Elas, Senhor Deus, tornam o nosso jardim mais lindo. Agradecemos ao Senhor pelos amigos que estão conosco aqui nesta manhã. Amém, Senhor. E pelos nossos irmãos, Pai, que foram trazidos pelo Teu Espírito Santo. Amém. Suplicamos, Pai, que o Senhor nos alimente, que fale ao nosso coração mais uma vez, como tem falado. Amém. Que permaneça conosco durante este momento de adoração que te rendemos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, um bom sábado a todos. É uma alegria poder revê-los, estar aqui com vocês. Eu quero dizer, esta igreja está cada dia mais bonita, viu? Olha, o número de crianças aqui tem aumentado a cada culto. Eu louvo a Deus por isso. Quero parabenizar a liderança desta igreja pelo cuidado que estão tendo com as crianças. E também a historinha que está sendo contada aqui pela irmã Jéssica tem sido realmente uma bênção. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente. Também quero parabenizar aqui a ornamentação dessa igreja ali, a recepção nota 1000, viu? Parabéns aí a irmã Giovana e o Idalmas, que hoje são os nossos recepcionistas. Todos foram bem recebidos aqui na entrada? Louvado seja Deus, estão de parabéns, viu? Muito bom. E nós temos aqui hoje um cameraman aí, o nosso irmão Mirão. Olha só, nós estamos descobrindo aí os dons, os talentos. Na realidade, isso aqui é a igreja do YouTube, tá sabendo, irmã? É a igreja do YouTube, né? Porque o pessoal aqui, eles postam vídeo, gostam de postar. Louvado seja Deus. É muito bom estar com vocês, é muito bom participar desse momento de adoração. Podemos rever aqui a irmã, há tempo que nós não tínhamos contato, né? Por conta de todo o contexto de pandemia, a gente perde um pouco o contato com alguns irmãos. Mas é muito bom. Eu quero nesta manhã fazer uma meditação, uma reflexão com vocês sobre um assunto muito importante. Na realidade, ele é um dos atributos de Deus. E eu quero falar sobre o impacto disso em nossa vida. Eu quero começar lendo um texto de, podemos dizer assim, o grande filósofo bíblico, né? Porque filosofia significa amante da sabedoria. E se existe um homem que foi sábio, pelo menos ali, dentro do contexto bíblico, quem foi? Salomão foi sábio, né? Mas não sábio segundo o mundo, porque existe a sabedoria segundo os homens, mas ele foi sábio segundo a inspiração de Deus. Deus o tornou sábio, para que, através de sua sabedoria, a humanidade fosse iluminada, fosse guiada. E hoje nós temos muitos ensinamentos vindo de Salomão, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Cantares. Mas eu quero meditar com você, iniciando o nosso estudo, a nossa reflexão essa manhã, em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, nós temos um texto, e eu quero, obrigado irmã Jéssica, por deixar aqui, eu quero que você me acompanhe. Vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes 9. Quem achou, diga amém. Olha aí, então vamos lá e vamos procurar aí direitinho. Não tem pressa. Muito bem. Eu quero mandar também um alô para você que está nos acompanhando, né, através deste vídeo. Que Deus abençoe você, sua família. Que você se inscreva em nosso canal e compartilhe o link desse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra
palavra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 9, eu quero ler com você o versículo 7 e 8. Em Eclesiastes 9, 7 e 8 está escrito assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Que palavra poderosa, não é verdade? E você vai ver que, continuando o texto, o Senhor vai dar instruções para que o homem também seja feliz com a sua família, feliz dentro do casamento. O Senhor mostra que nesta vida aqui existem prazeres que são para o homem, é uma verdade. A boa alimentação, uma alimentação saudável, você ter um momento de recreação, você estar com a sua família, com a sua esposa, isso são coisas boas ou ruins? São boas e prazerosas, e isto é para o homem, é desta vida, faz parte desta vida. Aliás, existem poucas coisas boas nesta vida, é uma verdade. Geralmente, quando nós fazemos uma análise da vida, percebemos que existem muitas coisas que trazem tristezas, decepções, mas nós temos que ser otimistas, precisamos olhar com uma visão otimista, e ainda existem coisas boas que podemos desfrutar, podemos contemplar. Mas perceba, Deus nos concede liberdade para desfrutarmos das coisas boas, dos prazeres saudáveis desta vida, mas aqui existe uma advertência importante que nós não podemos passar por alto. No versículo 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse conselho aqui é realmente essencial para a vida de todos nós, para a vida daquele que anda na presença de Deus, para a vida daquele do qual Deus se agrada de suas obras. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Do que o profeta, o sábio Salomão estava falando naquele momento? O que ele quis dizer com sejam alvas as suas vestes e não faltar o óleo sobre a sua cabeça? Quando nós falamos de vestimenta, quando a Bíblia fala de vestimenta, geralmente a Bíblia se refere ao que, amados? Quando a Bíblia trata do assunto de vestimentas, justiça. A Bíblia fala de justiça. Neste ponto aqui, a Bíblia está tratando da justiça, do caráter, da vida do cristão diante de Deus. E diz que em todo o tempo as nossas vestes têm que ser alvas. O que é ser alvas? Claras, sem mancha, sem manchas. O que causa mancha numa veste alva? A mancha é o pecado. E aí diz mais, além de ter as vestes alvas, livres do pecado, você precisa ter o que sobre sua cabeça? O óleo. O óleo, ele é símbolo da unção, a unção do Espírito Santo sobre nossa vida. Ter uma vida cheia do Espírito Santo. É interessante que a maior necessidade que o ser humano tem é, de fato, a necessidade do Espírito Santo. É uma verdade. É a maior necessidade que o ser humano tem, é a necessidade de enxergar nitidamente, mas isso só com o colírio, só com o Espírito Santo. Interessante que o óleo ele era utilizado antigamente para tratamentos terapêuticos, para cura de feridas. Sabe, só o Espírito Santo é que pode curar a sua cegueira, só o Espírito Santo é que pode curar o câncer da alma,
Só o Espírito Santo é que pode operar um verdadeiro milagre em nossa vida. Agora, esse conselho de Salomão, essa ideia, ela se repete na Bíblia. Ela continua a se repetir dentro da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir agora lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos lá em 1 Pedro 1, verso 16. E olha só o que o Senhor pede neste momento. 1 Pedro 1, verso 16. É logo após o livro de Tiago. 1 Pedro 1, 16 está escrito assim, é um texto muito conhecido. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O pedido de Deus para os seus filhos é que eles sejam santos. E nós sabemos que santidade faz parte da natureza divina. Deus, ele é santo, a essência de Deus é santo. Essa semana nós tivemos a oportunidade de estudar ali o livro de Êxodo, e eu me atentei para o capítulo 19, que fala de quando o povo vai ter com o Senhor, quando o povo recebe as instruções da aliança ali no Monte Sinai. E aí, em diversos momentos, Deus diz para Moisés: olha, não permita que o povo toque no monte, não permita que o povo se aproxime, para que não sejam feridos. E Deus tem uma grande preocupação em controlar o povo, em não permitir que o povo se aproxime, porque Deus não queria ferir o povo. Agora, eu pergunto a você, como assim Deus não queria ferir o povo? Porque o povo, amados, o povo é pecador. E Deus, ele é o quê? Santo. E não há possibilidade, amigo, de um ser contaminado estar diante de um Deus santo em sua natureza e não ser afetado pela santidade dessa natureza. Entende o que eu estou dizendo para você? Deus, ele controla a sua santidade. Ele controla a sua santidade para se relacionar com os seres humanos. Mas nós não controlamos a nossa natureza pecaminosa. E o povo estava ali e havia uma preocupação de Deus em não ferir o povo. Por quê? Porque a sua santidade, a santidade de Deus, ela é totalmente contra a impureza e ao pecado. Quando nós olhamos aqui esse texto, Pedro, ele exorta o povo a ser santo, porque Deus é santo. E é interessante, queridos, que quando nós analisamos o termo santo na Bíblia, muitas das vezes nós encontramos santo relacionado à natureza de Deus. Também encontramos o termo santo relacionado à separação. Por exemplo, Deus, ele chama os cristãos de Coríntios de santos, mas eles são santos em Cristo, separados do mundo. Mas aqui a exortação é para que nós sejamos santos, como Deus é santo. Nesse termo, nós vamos entender que Deus está pedindo consagração e santificação. Analisando os versos anteriores, perceba o que diz o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Aqui o texto está falando de ser santo em todo o procedimento. Santidade em sua vida, no seu proceder, no seu agir, em todo o procedimento. Eu quero chamar a sua atenção, porque a preocupação do apóstolo Pedro é que o cristão não seja moldado pelas paixões
que tinham anteriormente. E ele fala aqui no versículo 13 que o entendimento deve ser cingido a partir do conhecimento da graça do Senhor Jesus. Quando nós vamos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo, ele trabalha a mesma ideia. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele usa um termo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, pura e agradável vontade de Deus. Paulo trabalha a mesma ideia de Pedro. Pedro diz: não vos amoldeis, e Paulo diz: não vos conformeis. Em outras palavras, o diabo, ele preparou uma forma para transformar o ser humano à imagem do mundo, ou à sua própria imagem. Na realidade, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como que Deus é, meu amigo? Deus, ele é justo, misericordioso. Ele é o quê? Amor. Deus é puro, Deus é santo. E Deus quer que seus filhos sejam como ele é, tendo estas características. Mas é assim que o mundo deseja moldar você? De forma alguma. O mundo deseja que você seja totalmente o oposto de tudo aquilo que Deus é. E quem é o príncipe deste mundo? O diabo. E o diabo está trabalhando constantemente para que você seja totalmente alienado de tudo aquilo que se relaciona com Deus, de tudo aquilo que aponta para Deus, de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que é amor. Agora, eu chamo a sua atenção. Paulo diz: olha, transformai-vos pela renovação de vossa mente. A mesma ideia Pedro trabalha aqui em 1 Pedro 1, dos versos 13 ao 16. Ele trabalha, amigo, a ideia de que pelo contato com as Escrituras, a nossa mente ela é transformada. Obviamente que isto é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É pelo poder de Deus. Claro, sem dúvida nenhuma você jamais conseguirá alcançar essa transformação sem o poder do Espírito Santo. É por isso que quando Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque todo aquele que é nascido da carne é o quê? Carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, amigo, nós só podemos alcançar o padrão que Deus estabelece se formos nascidos do Espírito de Deus e pela graça de Deus buscarmos alcançar poder para isso. Filipenses 4,13, Paulo diz: tudo posso naquele que... Com Jesus você pode sim todas as coisas. Com Jesus você pode, amigo, alcançar as vestes alvas. Com Jesus você pode alcançar a unção sobre a sua cabeça. Porque é a promessa de Deus. Mas o próprio Cristo disse em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. O mundo quer te colocar dentro de uma forma. O mundo quer te distanciar de Deus. Mas Jesus, meu querido, Ele está disposto a fazer tudo, se você permitir, para que você seja restaurado à imagem e semelhança de Deus. Ele está disposto a fazer tudo para que você se torne um cristão que viva de acordo com a vontade de Deus, que sinta prazer em obedecer à vontade de Deus, que ande na presença do Senhor. Mas como isso é possível?
somente pela graça de Deus e atentando para algumas coisas importantes. Por isso eu quero convidar você a ler mais um texto, está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos atentar ao verso 16, mas eu quero ver algumas orientações de Paulo a este jovem pastor. Aqui no versículo 11, Paulo ele dá alguns conselhos. 1 Timóteo 4, verso 11. O verso 16 é crucial para a nossa meditação, mas eu quero atentar no contexto aqui com você. Dentre muitas orientações que Paulo estava dando a Timóteo em relação ao seu ministério, eu quero chamar a sua atenção sobre alguns conselhos que tinham a ver diretamente com a vida deste servo. No versículo 11 ele diz assim, olha, ordena e ensina estas coisas. E agora no versículo 12 ele dá um conselho. Qual é o conselho de Paulo a Timóteo? Ninguém o que, amados? Ninguém despreze a tua mocidade. Olha que coisa! Ele era um homem jovem, um rapaz jovem, estava começando, havia grandes desafios. Ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Como é que ele alcançaria isso? Ele diz, olha, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que, amados? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu quero chamar a sua atenção para estes itens destacados por Paulo. Padrão na palavra, padrão no procedimento, padrão no amor, padrão na fé e padrão na pureza. Aqui vem, em primeiro lugar, a palavra, porque é a palavra que transforma a nossa vida. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, em João 17, verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é um instrumento pelo qual o Senhor, através do seu Espírito, purifica, santifica e transforma a vida dos crentes. É através da palavra. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Você hoje é um grande privilegiado. Nós somos privilegiados. Houve um tempo em que ter a Bíblia era algo muito difícil. Na realidade, a Bíblia já chegou a ser um artigo de luxo. A Bíblia era muito cara. Somente pessoas muito ricas no passado tinham a Bíblia. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos têm uma Bíblia em casa? Levante a mão. Olha aí. Quantos têm 2 Bíblias? Levante a mão. Quantos têm 3? 4? Gente, eu vou continuar perguntando e você vai continuar levantando. Hoje, a maioria dos cristãos tem mais de uma Bíblia em casa. Não é verdade? Isso é uma bênção, não é? Amém. Maior bênção ainda é estudar essa Bíblia, é meditar nela, é pesquisar. Às vezes não chega a Bíblia de casa, tem hora, fica olhando lá. Exatamente, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Amigo, a Bíblia é muito importante, mas se você deixá-la ali na estante, ali, ficando empoeirada, de nada vai adiantar para você. Você pode ter uma versão em hebraico, em grego, várias versões, várias traduções, mas não adianta nada. O que adianta? É você tomar este alimento para a sua vida. É você pegar a palavra de Deus, abrir e ler a palavra, estudar, meditar naquilo que está escrito. E quando você medita na palavra, aí então ela passa a ser eficaz. Aqui o apóstolo Paulo diz que logo após, amigo, ser padrão na palavra, também deve ser no procedimento. Por quê? Porque é a palavra que vai nortear o que é certo e o que é errado. No mundo em que nós vivemos, há a ideia dentro da sociedade moderna de que tudo é relativo. O relativismo tomou conta e não existe uma verdade absoluta. Ele diz, não, se você está vivendo assim, isso daí é bom para você, maravilha.
Não tem problema, nós podemos andar juntos, eu vivo desse jeito, faço isso, faço aquilo, e o outro pensa da mesma forma, e por isso o mundo está desse jeito. Mas eu quero dizer para você, quero perguntar a você, existe uma verdade absoluta? Sim ou não? Existe. E a verdade absoluta é Deus, é a palavra de Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós podemos citar vários outros textos falando da palavra de Deus, falando de Deus como a verdade. Então, amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Você só se torna um exemplo no procedimento quando você vive a palavra, quando você pratica a palavra. A Bíblia diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará onde? Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do Pai, ou aquele que pratica a palavra. Não adianta, amado, você simplesmente ter uma Bíblia em casa, não adianta você vir para a igreja se você não praticar aquilo que está na Bíblia. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. O insensato edifica onde? Na areia. O que é edificar a sua casa sobre a rocha? É ouvir e praticar. Quando você ouve